Bom, como a gente estava falando, dando sequência, nós vamos iniciar a abertura, lembrando que essas fases são para o dente rígido e que o dente cariado você vai ter que remover a cárie inicialmente, o dente restaurado, a restauração, remoção da cárie mais indicada é a broxiférica, no baixa rotação, o metal 557 pode ser indicado aí para remoção desses metais. Agora, para iniciar a abertura, eu preciso de pontos anatômicos muito específicos. No início, eu tenho que identificar aí a fossa mesial. Então, nos livros, você pode identificar a fossa mesial e no centro dessa fossa mesial, você vai iniciar o ponto de eleição. Tanto no centro dessa fossa mesial, quanto na fosseta principal, na fóssula principal desse dente. Então, mais à esquerda, na fóssula principal, e o da direita, no centro da fossa mesial. O que nós devemos preservar de estrutura nesse dente? Os rebordos, a fossa distal, toda distal, a ponte de esmalte e a ponta de cúspide. Então, essas são as estruturas que nós devemos conservar nesse dente. Como que nós vamos fazer esse ponto de eleição? Podemos utilizar 1013, 1014, essa ponta diamantada, operando paralelo ao longo eixo do dente, e vamos entrando com esta broca, penetrando o esmalte até chegar na dentina, um pouco mais abaixo da dentina, não tem problema. Então nós temos essas duas opções aí do ponto de eleição, o círculo azul no centro da ponte da fossa mesial, e o ponto de eleição confeccionado já na fosseta principal. Então tá aí. A forma de contorno inicial lembra um triângulo com base vestibular. Então, como nós temos dois canais vestibulares, três canais vestibulares e um palatino, a base do triângulo vai ser para vestibular. Então, a quantidade maior de canais, e eles estando distribuídos entre mesial e distal, faz com que essa base desse triângulo seja na vestibular. Como eu tenho normalmente um canal palatino, então o vértice deste triângulo estará para a palatina. Então, nós temos a estrutura dental, nós temos a opção de trabalhar no centro da fossa mesial ou na fosseta principal, ou fóssula principal, confeccionando o ponto de eleição aí. A ponta diamantada operando paralelamente ao longo eixo do dente. E aí, para a confecção da forma de contorno inicial, eu preciso de três referências importantes aí. Nós precisamos da referência do sulco ocluso vestibular, da aresta transversal mesio-vestibular e da aresta transversal mesio-palatina. Sendo que nós vamos entrar mais na aresta, ou vamos levar mais esse desgaste para a aresta transversal mesio-vestibular, um pouco menos para a aresta transversal mesio-palatino, e o desgaste menor vai ser do sulco ocluso vestibular. Aqui as áreas que nós temos que preservar, então está bem nítido aí o que nós temos que preservar: a fossa distal, rebordos, mesial distal, ponta de cúspide e a ponte de esmalte. O ponto de eleição, as escolhas do ponto de eleição. Então nós vamos levar inicialmente para a aresta transversal mesio-vestibular, um desgaste maior, evidentemente. Vamos chegar aí coisa de 4 milímetros, 3 milímetros, aquém da ponta da cúspide mesio-vestibular. Depois a gente vai fazer um desgaste um pouco menor para o sulco ocluso vestibular e vamos fechar esse triângulo aí, determinando a base desse triângulo aí para vestibular. Então nós vamos primeiro mesio-vestibular, depois disto vestibular, ali no ocluso vestibular, o sulco ocluso vestibular, e aí depois nós vamos em direção à aresta transversal mesio-palatino. Então também um desgaste não tão intenso, nós vamos aí fechando esse triângulo com vértice palatino e base vestibular. Então a estrutura inicial e final tem que ficar dentro daquelas áreas que eu tenho que preservar.
Então, as áreas que estão circundando aí, que são de preservação, a forma desse dente tem que encaixar nessas áreas de preservação. Então, a forma de contorno inicial vai lembrar esse aspecto um pouco triangular, um pouco trapezoidal aí, né? Mas é mais triangular mesmo. Bom, feita a forma de contorno inicial, é imperioso que você faça o aprofundamento dessa forma de contorno inicial. Lembra que nós falamos nos dentes anteriores, a gente faz o aprofundamento dessa forma de contorno inicial aproximadamente uns 2 milímetros. E nos dentes posteriores a gente pode aprofundar de 4, 5 milímetros. Se acontecer a exposição da câmara pulpar, tanto melhor. Porque o que mais corremos risco é na hora de encontrar essa câmara pulpar. Então, pode acontecer nesse aprofundamento da forma de contorno inicial, você faça a exposição ou perfure o teto, fazendo a exposição da câmara pulpar. Agora, a forma de contorno inicial, aprofundando esta forma, nós vamos pensar na caída na câmara, ou seja, eu tenho que perfurar aquele teto e chegar à câmara pulpar. Nesse momento, até esse momento, eu estou trabalhando com a 1013 ou 1014, de preferência de haste longa. Então, a direção de trepanação, ela deve ser escolhida aqui dependendo da distância do teto com o assoalho da câmara. Então, se eu tenho um teto muito distante do assoalho da câmara, no caso da figura esquerda, eu vou manter a minha 1013 trabalhando paralelamente ao longo eixo do dente. Então, olha, a 1013 vai aprofundar aquela forma e acessar a câmara pulpar de maneira paralela. Agora, em muitos casos, eu tenho ali uma deposição de dentina, tanto no teto quanto no assoalho, nas paredes axiais, devido às vezes a uma agressão química, física ou da cárie biológica. Então, o que acontece? Às vezes o dente, o teto e o assoalho vão ficar muito próximos. E ficando muito próximos, se eu trabalhar com a 1013 paralelamente, eu posso não perceber que eu rompi aquele teto, fazendo com que eu possa ultrapassar o assoalho e fazer uma perfuração na forca desse dente. Então, o que é recomendado nesses casos, onde eu tenho o teto muito próximo do assoalho, é que eu direcione a minha 1013 ligeiramente para o canal mais amplo, que é o palatino. Então, eu vou ligeiramente inclinar a minha 1013 para o canal palatino. Isso depois, bem entendido, depois que você aprofundou aqueles 4, 5 milímetros da forma de contorno inicial. Importante salientar isso. Após a caída na câmara, nós vamos remover o teto, ou vamos preparar essa câmara pulpar, vamos remover todo aquele teto, aqueles divertículos, e as pontas ou brocas mais indicadas estão aí, 4083, 3082, endosê. Por quê? Elas têm a característica de não cortar na ponta. Em compensação, 1013, 1012, broca esférica no baixa rotação, elas podem danificar o assoalho. Não é interessante que eu tenha esse assoalho danificado. Por quê? Porque o assoalho, a convexidade do assoalho é que vai me guiar para os canais. Então, acessou a câmara pulpar, já faz a troca da ponta diamantada. Agora coloca 3082 ou 4083 ou uma broca endosê. Então, olha, só para a gente recordar, do ponto de eleição até a caída na câmara, você tem o trabalho de pontas esféricas. Após o acesso à câmara pulpar, vamos trabalhar com pontas diamantadas cônicas sem a ponta ativa. Bom, como nós já falamos na aula passada, esse dente possui canais fixos. Então, após a caída na câmara, eu vou remover o teto em direção aos canais com posição fixa. Quais são eles? O canal mesovestibular 1 e o canal palatino. Então, vou remover o teto nesse sentido.
no sentido do canal palatino para o mesovestibular 1, do mesovestibular 1 para o palatino. Então vou remover o teto nessa faixa, nessa extensão, procurando então, já com a minha sonda REM, encontrar o canal mesovestibular 1 e o canal palatino. Bom, e o disto? O disto nós temos aqui até foi publicado isso em artigo, nós temos aqui uma setinha, uma referência para que você possa encontrar esse canal disto vestibular sem danificar muita estrutura. Então observe essa linha mais superior, ela passa, você tem que imaginar que ela está passando na ponta de cúspide mesovestibular e disto vestibular. Essa inclinação que você obteve com essa linha externa aí, você deve fazer o desgaste seguindo essa linha. Então você vai desgastar ali para a parte distal com essa inclinação e provavelmente você vai encontrar o canal disto vestibular. Então olha, normalmente nós temos uma sequência aqui do primeiro molar superior, o canal disto vestibular está muito na mesma altura ou um pouquinho abaixo do mesovestibular. O segundo molar está um pouco mais abaixo do que o primeiro, né? O canal disto vestibular está um pouco mais abaixo do que o mesovestibular. E o terceiro tem uma tendência maior até de ficar em linha reta com o mesovestibular e o palatino. Então o disto vestibular às vezes pode assumir uma linha reta, né? Então nós temos as aberturas, as formas de abertura aí. Então vai desde a forma triangular até uma forma ovalada quando esses canais estão em linha reta. Então aqui mais uma figura mostrando essa disposição dos canais. Então aí feita a abertura, a extensão para distal, você pode observar que aí eu tenho totais condições de procurar os canais com a minha sonda REM. Então estou procurando aqui no lado direito, na parte superior, o mesovestibular. Ali no meio eu estou no canal palatino. Ali inclusive tem a parte mais esquerda, no fundo, eu tenho a 3082 trabalhando no canal palatino, assumindo aquela inclinação que a raiz assume, o canal também. E na parte de baixo, do lado direito, nós temos o disto vestibular. Então a sonda REM encontrando o disto vestibular. Esses canais eles são encontrados, só para a gente recordar, quando você desliza a sonda no assoalho e na junção da parede axial com o assoalho você encontra esses canais. O canal mesovestibular 2, como a gente já tinha afirmado, ele pode estar próximo do mésio 1 quanto do canal palatino. Então eu tenho que procurar nessa extensão o canal mesovestibular 2, desde a proximidade com o 1, mesovestibular 1, até o palatino. Lembrando que essa sonda REM deve ser colocada mais na parede axial. Se você não conseguiu procurar, não encontrar, melhor dizendo, com a sonda REM, você pode utilizar uma lima 10. Ainda nós não falamos sobre as limas, mas vamos falar provavelmente semana que vem. Nós temos aí a oportunidade de limas bem finas procurar esse canal para tentar encontrá-lo. Então é a abertura final com esse aspecto triangular com base vestibular, obedecendo os princípios da abertura ou da cirurgia de acesso suficientemente invasiva. Eu tenho aqui o contraste do fundo da cavidade, que é importante salientar isso. Então eu tenho o fundo da cavidade bem escuro, contrastando com a dentina mais clara das paredes axiais. Aqui eu estou explorando, estou entrando com a sonda REM no canal palatino. E notem que segue aquela inclinação da raiz palatina, ou seja, a sonda é projetada para vestibular. Aqui eu estou no canal disto vestibular, observando aquelas inclinações e encontrando o canal disto vestibular. Observe a preservação da estrutura e da ponte de esmalte. Então a sonda está sendo projetada para mesial da cúspide mesio-palatino. O mesovestibular 1 também está sendo projetado, e ele está sendo projetado para disto palatina, da cúspide mesio-vestibular, da mesio-palatina, desculpa. A mesma coisa acontece com o mesovestibular 2.
Ele está sendo projetado para disto-palatina da cúspide mésio-palatina. Então é importante nessa figura, dá para a gente observar a entrada do canal mesovestibular 1 e a entrada do canal mesovestibular 2, a diferença das duas. Então o do mesovestibular 2 está muito mais na parede axial e a do mesovestibular 1 está bem no encontro da parede axial com a parede pulpar. Então a abertura pode tomar outras configurações dependendo da posição do canal disto-vestibular. Quando ele se aproxima desse alinhamento do mésio 1 com o canal palatino, a abertura tende a se tornar um pouco mais ovalada. E ou às vezes eles estão num alinhamento mais em linha reta, aí sim assume uma forma bem ovalada. A mesma forma ovalada a gente vai encontrar quando esse molar superior tem 2 canais apenas. E aí nós estamos vendo um consultório bem antigo mesmo, para ver que hoje nós estamos bem. Estamos muito estruturados em termos de aparelho, em termos de tecnologia. Nós estamos vivendo uma época muito interessante de desenvolvimento das técnicas, do conhecimento, né? Porque não adianta ter prática sem conhecimento, né? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Um abraço.